Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Boa noite, telespectadores. O programa desta noite tem como tema violência contra a mulher. Porque muitas mulheres continuam em relacionamentos abusivos. Para analisar e discutir este importantíssimo assunto, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais: a Carla Monteiro, jornalista, historiadora, escritora e feminista; a Ruth Borges, doutora Ruth Borges, que é psicóloga clínica e trabalha na área da psicanálise também, psicanalista; e o doutor Leonardo Ferreira Faria, que é psicólogo forense, especialista em psicologia jurídica, neuropsicologia e criminologia. Bom, eu começo aqui com a minha amiga Carla Monteiro, que é jornalista, historiadora, escritora e feminista. Cara, quando você fala a palavra feminista, há um nó cognitivo na cabeça de muitos homens, pensando, ai meu Deus, e vem mais um aqui com aquela história de que mulher é melhor, que mulher é isso, que é aquilo. Encara o feminismo como uma coisa não natural, mas uma coisa como se houvesse uma divisão de pessoas, de seres humanos, e nós não fôssemos essencialmente iguais. E a palavra essencialmente aqui não é tirada do propósito, ela é a propósito, porque nós temos nossas diferenças, mas essencialmente nós somos iguais. Que tipo de feminismo você representa? Não existe. Boa noite primeiro. Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. Não existe um tipo de feminismo. A palavra feminismo e o movimento feminista como um todo, ele foi desconstruído como forma de ser desmerecido. E ao ser desmerecido, as pessoas de bem, né, não poderiam se identificar com ele, não poderiam participar. E se o fizessem, seriam tão desmerecedores da atenção e do respeito social como ele passou por esse processo. Tá? Então não existe o feminismo, a feminista que não gosta da outra mulher, a feminista que não gosta de homem, a feminista ruim, a feminista louca. Não existe isso. Que não faz as axilas. Não faz nada, que é uma coisa feia, né? Tirando a idade, o restante até que eu gosto de fazer. Né? O restante não tem jeito, cai, Nós vamos falar um pouco mais sobre isso aí. Mas assim, o feminismo, ele existe como forma, é um movimento sério, já está na Europa, né? Ele já está na quarta onda, enquanto nós estamos discutindo aqui no Brasil ainda a questão de respeito ao outro ser humano, né? Lá eles já desconstruíram a questão do pessoal, né? E estão tratando o ser humano como um todo. Então, assim, nós temos muito que caminhar. Mas no curso aqui das conversas, nós vamos falar mais sobre isso. Bom, doutora Ruth Borges, a senhora que é psicóloga clínica e atua na área da psicanálise, o tema do programa de hoje sobre por que muitas mulheres continuam em relacionamentos que são abusivos, sejam relacionamentos destrutivos do seu ponto de vista físico, mulheres que apanham e tudo mais, seja sob o ponto de vista, inclusive, verbal, que a violência verbal, ela é cruel também e mensurável, né? Ao contrário de que muita gente faz. E aí eu atrelo para a senhora fazer uma análise, o seguinte: muita gente pensa que só a mulher lá da periferia, aquela mulher que não tem condições econômicas, que vive no barracão lá com muita dificuldade, é que se submete a esse tipo de violência conjuntural. Mas as estatísticas mostram que tem muita gente de condomínio fechado, para poder mostrar, né, que são mulheres pós-graduadas, mulheres cultas, no topo da pirâmide social, e que aceitam relacionamentos abusivos. Essa é uma verdade? A senhora constata isso na sua prática? Verdade. É porque independe, né? Existe uma independência dessa questão financeira, intelectual, não é dessa ordem, né?
essa questão ela tá ligada a dois fatores, né? A permanência desse indivíduo nessa relação. O primeiro, de uma maneira mais básica, seria inicialmente uma autoestima baixa, a pessoa que tem uma dificuldade de dizer não, que tem de dizer não ao outro, né? E por um outro lado, mais profundo, e isso acontece em qualquer camada da sociedade, está ligado à questão dos fatores anteriores à formação do indivíduo, né? Lá na infância, a gente tem que pensar que a forma com que a gente vê as coisas, a forma com que a gente olha o mundo, depende não só dessa construção dessas ideias conscientes, mas também de fatores inconscientes. E isso significa o quê? Significa que o amor, ele é algo construído, né? O amor, ninguém nasce amando ninguém. O amor não é genuíno, né? Então, como é que se deu essa construção da forma de amar desse sujeito adoecido nessa relação? Como que ela aprendeu a amar? Como que essa mulher aprendeu o que era o amor dentro das relações que ela teve lá atrás? Da mãe, do pai, como esse pai amava essa mãe, como essa mãe era amada, enfim, se é que a gente pode chamar de amor algumas relações nesse sentido de violência em tudo, mas que violência sofria essa pessoa via, né? Ela viveu para que ela introjetasse essa forma de amor. Né? Então esses dois pontos são importantes para a gente desmistificar essa questão. É claro que a questão financeira, dentro de uma relação abusiva, ela faz com que o sujeito permaneça mais difícil de sair da relação. Né? É um fator que contribui para a permanência do sujeito nessa relação abusiva, mas ele não é só ele. Bom, doutor Leonardo Ferreira Faria, ali na sua prática, porque o senhor tem ali, o senhor é um psicólogo forense, né? Isso. O que o senhor enxerga como mais pernicioso em prejuízo à mulher e que ainda impera em alguns setores da sociedade em modelos medievais? Não é? A gente, com tristeza, pode constatar isso, apesar da Lei Maria da Penha, da Delegacia Especializada de Mulheres, do empoderamento feminino, nós ainda temos uns bolsões que a coisa é inacreditável, né? Como que o senhor analisa esta equação? Bom, Roseval, boa noite, Roseval, boa noite às minhas colegas, boa noite, telespectadores. Então, Roseval, foi muito bem colocado aqui pela doutora Ruth a questão de que a violência, ela não está atrelada a fatores sociais e econômicos, né? Ele invade toda a sociedade. Até porque a violência, ela começa de forma bem singela e de uma forma que às vezes é imperceptível aos olhos daquele que está sendo agredido e aos olhos de quem está convivendo com essa pessoa. Eu sempre falo nas aulas que eu dou sobre criminologia que tudo que começa no palavrão pode terminar no caixão. Então, nesse caso, a gente percebe que a mulher, até hoje, até os dias de hoje, ela ainda não conseguiu, de fato, ser reconhecida pela camada da sociedade, né, pela maioria da sociedade, como sendo um ser pleno de direitos. E não só a mulher, Roseval, a criança, o idoso, né? Todas as pessoas que ao longo da história humana não teve a oportunidade de fato de poder se mostrar produtivo da forma como o homem se mostrou. Então isso é uma construção que infelizmente vem há séculos, que vem tentando colocar o homem, gênero masculino, como um ser superior, como um ser dotado de poderes exclusivos e que a mulher e que a criança e que o idoso não pode de fato ali poder fazer direito, né, à sua condição. E é muito triste, porque a Ruth colocou muito bem aqui a questão econômica. Às vezes a gente acha que essa violência está apenas nas camadas mais pobres, mas não está, Roseval. Às vezes a pessoa não vai para a delegacia, mas ela procura um consultório de psicologia para poder denunciar. E aí o papel da profissional e do profissional também fazer aí, nesse caso, a quebra de sigilo e a denúncia aos órgãos competentes. Perfeitamente. Agora, Carla Monteiro, a acusação que alguns homens fazem, e me parece que em alguns casos é preciso ser analisada com mais profundidade e dizer, não, isso é coisa porque o homem está tentando se justificar, né? De que as mulheres estão num momento delas
onde descobriram o seu valor e precisam descobrir isso, mas que elas estão fazendo com que os homens sejam submissos ao ponto de perderem a sua masculinidade. Quer dizer, o homem ele acaba sendo, nós acabamos substituindo o patriarcado por um matriarcado, como é visível em boa parte dos Estados Unidos. Não, Rosenval, isso daí é figura de linguagem, licença poética, sabe? Modo de produção patriarcal, modo de produção matriarcal, são questões muito mais arraigadas, demoram um tempo, e assim, esse negócio, isso está mais para publicidade, tá, do que para a realidade. Né? Não existe, a mulher está submetida, ela pode estar raivosa na perspectiva de tentar sair de uma dominação que aqui, juridicamente no Brasil, teve 315 anos de duração. Depois do Código Civil de 1916 para frente, é que houve uma subliminação, né? E aí na Constituição de 88 se retirou definitivamente a ordenação filipina, né? Que conjugava obediência com punição, né? Dando ao homem, patriarca, o direito de pegar os seus instrumentos, a sua propriedade, a criação, as crianças e a mulher, deles cobrar obediência cega, do contrário seriam punidos. Isso veio até 1915. A punição mais branca que tinha, que era chamada punição branca, era a forca, né? Então, assim, os escravos eram maltratados. Todos esses 5 instrumentos, todos esses 5 itens que eu lhe falei, também tinham a mesma degradação física, né, de subjugação. Né? Isso não sai da noite para o dia. Né? Por que a mulher, de 2006 para cá, tem a lei da Maria da Penha, tem severas punições, por que não tem? Porque não é assim. Rovensbauer, um historiador, ele deixou muito claro, ele disse assim, tradição é formatada. E no Brasil, as ordenações filipinas trabalharam a construção, né, das relações familiares, né, e dos valores familiares, de modo a formatar uma tradição em que a mulher deve obediência. E isso ganhou foi radicado no senso comum. Isso é senso comum. Quando você fala assim, mulher é boa para esquentar a barriga no fogão e esfriar a barriga no tanque. Isso é um DNA social. Isso, quando você ouve isso, me perdoa, é só para concluir, quando você ouve isso e você fala, você está reforçando que o seu ancestral de 5 séculos, né, trabalhou. Né? Eu quero desdobrar isso um pouco, Carla, depois do intervalo comercial, para uma assertiva que eu fiz dizendo que nos Estados Unidos, em boa parte dos estados americanos, transformou-se no matriarcado. E eu vou dizer por que eu digo isso, até com uma certa consistência de ter vivido lá. Não é? Mas eu passo depois para a doutora Ruth e o doutor Leonardo também analisarem isso. E tem até um livro que foi lançado recentemente que chama Mulheres Raivosas, não é? Que faz um apanhado disso de uma forma muito interessante, muito embora isso não desmereça nada do que você disse, que está correto. Okay? A Implant Center é um centro de excelência em odontologia estética e implantes dentários com uma estrutura moderna e fantástica, hein, para oferecer aos pacientes o melhor da odontologia atual. Responsável técnico é o grande Dr. Jefferson, telefone 3095-7592, ali na rua 144, no setor Marista. Olha, e a Pax Clínica, é um instituto de neurociências e uma instituição hospitalar de caráter privado, destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, pessoas com problema de alcoolismo. Rodovia BR-153, quilômetro 505, em Aparecida de Goiânia. É tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. Telefone 3282-7040. E a Pro CrossFit Yoga, olha, você faz yoga de um jeito que você nunca viu. Você tonifica os músculos, perde peso e aprende a respirar para melhorar sua vida. Avenida T9,
1706, no Jardim América. Aberto até às 22 horas. Telefone 3988-5544. Um grande abraço aos meus amigos do Diário da Manhã, que é um parceiro deste Opinião em Debate há mais de 18 anos. Voltamos já já. Futebol e poupança. Bater pênalti pode parecer moleza, mas nem sempre dá certo. Mas poupar no Sicoob é muito fácil. Poupança Sicoob não tem erro. É um investimento simples, rentável e com a garantia da maior instituição financeira cooperativa do país. Poupe no Sicoob. Aqui seu dinheiro fica seguro e rendendo. E seu porquinho livre para torcer pelo Brasil. Sicoob. Faça parte. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Estamos de volta com Opinião em Debate aqui na TV PUC, da PUC TV, com o tema violência contra a mulher, porque muitas mulheres continuam em relacionamentos abusivos. Eu estava aqui no intervalo do programa, é muito bom também, mas, doutora Ruth, a posição que eu coloquei aqui para a Carla Monteiro é que, numa realidade que eu tive a oportunidade de observar muito de perto, estive lá há mais de 10 anos, e aí a Carla, no intervalo, me ajudou um pouco. Há um processo eu estou chamando de matriarcado, evidentemente que a Carla tem razão, não é uma coisa piramidal, não é uma coisa que tem base sólida, que é o Estado, que é toda uma conjuntura patriarcal, não é? Mas, de certo modo, ali no relacionamento diário, a mulher americana chegou a um ponto onde eu entendo que os pontos que qualquer feminista considera negativo nos homens foi transposto para o relacionamento das mulheres com os homens em parte dos Estados Unidos. Para citar um lugar que a gente conhece, né? A Carla disse aqui no intervalo que isso pode ser uma coisa de revanchismo momentâneo e que pode chegar a um equilíbrio como existe nos países nórdicos, que me parece que ali chegou-se a um leito do rio, né? Só poderia comentar este ponto, não? Olha, eu sou feminista, né? Eu acho que toda mulher que em algum momento da vida ela reflete sobre os seus direitos, sobre aquilo, seu direito de escolher, seu direito de pensar em si, eu acho que já é feminista quando ela pensa assim. E feminismo não tem a ver com essa questão de pelo, não pelo, ser mãe, não ser mãe, casada, solteira, separada, não tem a ver com isso. Tem a ver com o nosso direito de escolher e sermos respeitadas pelas nossas escolhas, qualquer que seja a escolha. A mulher tem o direito, sim, de pensar em si, tem o direito de fazer suas próprias escolhas, sem que seja chicoteada o tempo inteiro, com um dedo na mulher, na ferida, o tempo inteiro como se a mulher estivesse agindo de maneira errada, porque ela não corresponde a uma expectativa social. A senhora tocou no ponto crucial, quer dizer, respeitar a mulher quando ela sai desse trilho que foi estabelecido só para ela, né? Exatamente. Agora, doutor Leonardo Ferreira, sob o ponto de vista masculino, o homem, nessa transição de uma coisa que o homem fala, eu sou a cabeça da família, eu sou o provedor, aqui comigo o buraco é mais embaixo, ele passou a ficar meio como um cachorro que caiu do carro de mudança, né? E ele ele está procurando encontrar seu lugar, né? E essa transição não é fácil para o homem também, né? Não, Roseval, a gente tem que entender que isso é um processo histórico-cultural. Só para você ter uma ideia, o primeiro código de manual de caça às bruxas que teve
foi construído na época da Inquisição, chamava Maleus Maleficarum, com o nome de o Martelo das Bruxas. Esse código que deu início a todos os códigos de processos penais existentes na atualidade. E dentro desse código falava o quê? Que a mulher era um ser criminoso, porque ela estava associada a uma figura de bruxa de magia. Porque a ela foi dado o pecado inicial através de Eva. Então, se a gente for começar a entender, a construção dessa mulher errada começou desde a época do cristianismo. Não estou falando aqui em questão de falar se o cristianismo é bom ou ruim. Estou falando de uma construção que se fizeram da época, né, para os dias atuais, da onde associa a imagem da mulher como um ser vulnerável, como um ser que poderia estar ligado a uma sedução, e essa sedução, ela receberia influência do mal por parte do diabo, do demônio, e isso acabaria por influenciar a cabeça do homem. Então a gente vive, desde a época da Inquisição, com essa imagem dessa mulher. Se você for ver as figuras pintadas, né, entre 1600 até a Revolução Francesa, as figuras que mostravam a imagem do demônio, ela era figura que tinha ali o seio, que tinha ali um traço feminino também. Por outro lado, isso empoderou o homem. Lógico, né, o homem sentiu-se no poder de poder conduzir as coisas conforme ele gostaria. Agora, para os dias de hoje, eu gosto muito de questionar para alguém que defende o machismo, seja homem ou seja mulher, porque tem mulher que também defende o machismo, e não apenas um homem. E não são poucas, né? E aí a gente tem que também diferenciar o termo de feminismo e femismo, porque o feminismo, ele é esse machismo às avessas, esse machismo visto como autoritarismo, esse machismo visto como uma autoridade visando a destrutividade do outro. Então, aí é um sentimento de vingança, de revanche. Exato. Né? E que, quando a gente vai observar essa questão que envolve a violência, essa agressividade, tanto do homem quanto da mulher, tanto a mulher como o homem, o que eu percebo é o quê? Seres vulneráveis. Porque essa agressividade, essa violência, ela vem denunciar o ser vulnerável que ela está. Tanta mulher que possa utilizar de um discurso alegando que eu estou querendo ganhar espaço e utiliza desse discurso do feminismo para colocar sua violência, e tanto do homem também. Então eu vejo que são construções que são há centenas de anos e que não é fácil sair disso, e que aqueles homens que têm mais vulnerabilidade psicológica, são mais inseguros, eles vão tentar lutar contra isso. E ao invés de tentar entender, eles vão tentar fazer o quê? Brigar. E aonde há violência, de todos os lados. É verdade. Agora, veja bem, Carla, é claro que você mencionou logo no início do programa que certos estereótipos, certas frases, elas apenas perpetuam desigualdades que não são produtivas, né? Porque acho que a vida é feita de equilíbrio mesmo, né? Mas, por exemplo, o que dizer de mulheres? Eu me esqueci o nome de uma pensadora francesa, vou tentar lembrar ao longo do programa aqui, que disse o seguinte... Beauvoir? Não sei se foi a Beauvoir, não. Me parece que uma escritora que disse o seguinte: olha, na verdade, por trás de toda feminista tem uma mulher mal amada. Na pátria. Então, essa coisa que uma mulher disse, portanto, Sim, não brigue comigo, mas assim... Brigo sempre que você está reproduzindo. Mas veja bem, uma bobagem. O fato de eu não reproduzir não significa que não está lá. Então, é melhor eu reproduzir, você, como mulher, fazer uma análise do que isso significa, do que fingir que isso não está permeado no seio da sociedade eu não gosto de muitos de reproduzir países. a bobagem, não. Mas veja bem, será que não? Não. Aqui, ó, deixa eu falar um negócio para você. Primeira coisa. Eu estava ouvindo, né, o doutor Leonardo falar, estava aqui consultando. Qual que é a única forma de você quebrar, né, esse paradigma de que a obediência é dever de um e a obediência deve ser cobrada por um? Como que você quebra esse paradigma? Educação. Só tem essa forma. Não existe a questão punitiva para tentar amenizar, para não deixar correr frouxo, para fazer valer os princípios do acordo social, né? E tentar levar isso também para a vida privada. Eu acho que deva ter, tá? Mas as pessoas têm que se esmerar na educação. Tem uma campanha internacional dizendo assim, crie, né, uma garota, né, eduque uma garota e garanta a paz na esfera onde ela atua. Porque paz não se constrói no coletivo,
paz você se constrói no individual e você reverbera isso no coletivo. Quando você fala para mim que é uma pensadora francesa, até parece assim, na época da década de 60, 70, em que existia ressonância disso. Hoje tem pouca, porque é bem tribal as ressonâncias, né? Falou, né, que atrás de uma mulher... de toda feminista, na verdade, de uma mulher... isso é uma forma de desconstrução. Você é publicitário e você sabe que isso é um processo de desconstrução de imagem. São licenças poéticas, são licenças de fala em que você utiliza para você desconstruir. Qual que é a primeira coisa que você faz com o adversário? Você ataca, tá? Para não ser atacada. E você intimidou. Ao intimidar e dizer assim, você tem pontos vulneráveis. Na hora que você descobre o ponto vulnerável da pessoa, você faz o quê? Você começa a desclassificá-la. No desclassificar a pessoa, você não vai ser atingido e você vai ganhar numa linguagem assertiva. Então, o que se faz é isso. Eu só posso pensar isso porque, cognitivamente, você, enquanto gênero masculino, eu, enquanto gênero feminino, não sou nem melhor e nem pior que você. Nós temos nossas expertises dentro de nossas áreas. Cada um sabe o que sabe para o que foi vocacionado. Eu quero colocar a doutora Ruth Borges nessa questão, e o doutor Leonardo Ferreira Faria também, mas vou chamar os comerciais e depois nós voltamos, porque é um ponto de reflexão interessante, né? Porque eu sempre digo para as pessoas, seja o pessoal do marketing político, sejam de empresas e tudo mais, aquilo que você se recusa a discutir não vai deixar de existir. Se o governador comprar, o prefeito comprar todos os veículos de comunicação e um problema estiver lá, ele vai ser discutido nos botecos da cidade. Pior ainda, E né? pior ainda, a Rádio Peão funciona com muita força. Porque o alicerce social, ele vai perder voto. Então é melhor encarar e até o final discutir até exaurir. Não é verdade? Bom, a Credijur trabalha para oferecer sempre o melhor ao profissional do direito, garantindo as menores taxas e preços e as melhores condições em benefício aos associados. Associe-se a Credijur e aproveite as vantagens. Basta ser bacharel em direito. É show. Eu sou cliente da Credijur e recomendo altamente. 3216-0102, você tira suas dúvidas. E não se esqueça que o Espaço Criativo é uma escola infantil de ensino fundamental pelo lado do humanismo. Olha, prepara os jovens para o futuro, mas para fazê-los enxergar também o presente como espaço de descobrir, criar e ser feliz. Porque criança foi feita para ser feliz. O ser humano foi feito para ser feliz. Uma escola que educa através da arte, preserva a infância e respeita cada criança como ser único que ela é. Rua T30, número 2424, do setor Bueno. Telefone 3251-6790. E não se esqueça que a Joyce Barbearia é uma casa que oferece quase todo tipo de serviço estético masculino, começando pela barba, tratamentos faciais, podologia, massoterapia e uma área exclusiva destinada aos noivos. Ambiente totalmente pensado no bem-estar e entretenimento do homem moderno. As mulheres ficam morrendo de inveja, mas lá é só para o homem. Rua 1123, quase esquina com a Ricardo Paranhos, no setor Marista. Telefone 3988-6223. Mas eu vou levar a cara lá comigo, ela vai entrar. Ok? Nós voltamos já já. Tem barba. Criada em 1994, a Fundação Pró Cerrado é uma das mais importantes iniciativas em defesa do meio ambiente e das relações em prol de uma sociedade mais justa, com progresso sustentável, e atualmente o Jovem Cidadão, desenvolvido e mantido pela Fundação Pró Cerrado, é o maior programa de aprendizagem do Brasil. Em 15 anos, mais de 30 mil jovens foram capacitados e encaminhados ao mercado de trabalho, sendo que 100 mil famílias foram beneficiadas. Fundação Pró Cerrado, um orgulho de trabalho sério e produtivo. Bonjour. Apenas um olá para cumprimentar um francês, certo? Mas talvez um desavisado se complique.
Muitos franceses não se contentam com apenas um aperto de mão e se cumprimentam dando beijos. Quantos beijos? Aí vai depender da região. Podem ser 2, 3 e até 4. E se você não souber de onde uma pessoa vem, pode rolar aquele vácuo. Na dúvida do que fazer, ofereça seu melhor sorriso na hora de cumprimentar. Essa linguagem é universal. Aprender uma língua é também aprender a sua cultura. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema violência contra a mulher, porque muitas mulheres continuam em relacionamentos abusivos e essa relação de um modo geral entre homens e mulheres. Doutora Ruth Borges, a afirmação evidentemente desta pessoa, e eu vou até fazer cor aqui com a cara, não importa, porque se você fala uma escritora francesa, dá um ar de que ela tem legitimidade para isso, e na verdade não quer dizer absolutamente nada. Mas como eu tinha dito, são coisas que são ditas e que se você não faz uma análise, elas acabam nunca sendo analisadas e criticadas ou explicadas a contento, né? Mas assim, a percepção de muitas pessoas de que as mulheres que são exacerbadamente feministas, elas são mulheres que tiveram problemas amorosos com os homens. Isso faz sentido? Quer dizer, uma mulher tem aí um dissabor, ela tem uma traição, aí ela se torna uma feminista? Não necessariamente. Não assim, por exemplo, e as mulheres que são muito bem equacionadas com seus maridos, com seus pais, com seus companheiros, são mulheres que não ligam muito para o feminismo? Não necessariamente existe uma coincidência nesse sentido, né? A gente está falando sobre um tema muito importante que afeta um monte de mulheres, né? Milhares de mulheres. E eu acho que, por ser mulher, a gente simpatiza com outras mulheres que sofrem. Eu, como trabalho na área de psicologia clínica, né? Eu atendo essas mulheres. E por essa razão, isso já é um sinal de que, ou já desperta algo em mim, no sentido de dar as mãos, né, aos mesmos pensamentos, a essa luta, a gente tentar reflexionar sobre todas essas questões, pensar um pouco fora dessa caixa, né? A gente está falando hoje de um tema muito importante, que são as relações abusivas, que justamente é uma reprodução dessa sociedade, dessas expectativas sociais que são machistas, né? Que tem o homem como um dominador. Quando você olha para uma relação abusiva, o que é uma relação? Como que se configura uma relação abusiva? Que é reflexo dessa sociedade que a gente está falando agora. Ela se configura na figura de um dominador e na figura de uma pessoa que se coloca como objeto de servir esse dominador. Os desejos, aquilo que esse dominador quer e anular a sua própria vida. Acaba coisificando a mulher. Exato, e sempre foi assim. Se a gente for parar para pensar qual foi o domínio, até hoje, qual que é o domínio que a mulher tem do seu próprio corpo, né? Desde a forma de se vestir, se a mulher é loira, não. Se ela é loira, ela não é inteligente. Se a mulher se veste de uma maneira com um decote, ainda existe esse estereótipo de que para você pertencer ao grupo de intelectuais ou a um grupo específico, você tem que representar esse estereótipo. A gente sabe que é assim. Então, olha que maravilha a gente poder falar sobre tudo isso e ir plantando devagarzinho essa semente, quebrando esses paradigmas, esses pensamentos e essa construção que vem tantos anos reforçando e tirando o próprio domínio do corpo da mulher, né? Perfeitamente, doutora Ruth Borges. E eu, como gosto de brincar muito, por isso que a doutora Ruth, ela é morena aqui e o coque é loiro. Mas só o coque. Mas eu acho que o fato de a gente... Eu fico indignada como você gosta de reproduzir a coisificação. A gente está falando exatamente sobre isso. Mas é justamente isso. Você utiliza a questão do cenário da comédia para tentar
de forma subliminar, eu entendo, respaldar um pensamento equivocado e distorcido. Eu acho o seguinte... Tem gente que mas é verdade, você tem formação psicológica, eu sou psicólogo transpessoal. Tem pessoas que são distorcidas cognitivamente e emocionalmente. Eu acho que não pode, nem tudo que se faz, pensar que é uma coisa com segundas e más intenções. Eu acho que o fato de nós termos receio de brincar uns com os outros já começa a ser um preconceito. Não. Isso é politicamente correto, inventado aqui. Faz isso, uma brincadeira dessa, numa das carteiras de Uppsala. Não, eu acho que o fato de... Se você estiver assistindo uma aula em Uppsala, na Suécia, e você faz uma brincadeira dessa, as pessoas vão ficar incomodadas. O que está acontecendo? Não sei, cara, porque eu estive nos países escandinavos, eu morei 1 ano na Nova Zelândia, é um país absolutamente equilibrado sob o ponto de vista de feminismo, você sabe disso. E os homens brincam com as mulheres brincam com os homens, e ninguém leva isso ao pé da letra. Eu acho que um dos problemas atuais é esse tipo de exagero de que eu preciso ficar na defensiva sempre. Deixa eu falar um negócio. Entendeu? Você é um cara que, de verdade, você é um cara que é farol. Tá? Você é formador de opinião. Né? Eu sei que você fica bravo de a gente ficar chamando sua atenção igual mãe. Não, imagina, pode falar. Mas assim, tem que, como farol, né? Quando alguém, o senso comum, lhe ouve falar um negócio desse, porque o senso comum é massa. É massa, você conhece a força de um senso comum. Quando ele ouve isso, ele diz, está vendo? Ele está destruindo aquelas ideias, porque aquelas ideias são ridículas. Não há família que sobreviva em ideias tão liberais. O Brasil está sendo desmontado por ideias liberais. Tem. E você sabe que é real. Eu acho que a gente tem que prestar mais atenção nessas coisas ao se falar no público isso. Cara, é como mandar menino comprar cigarro no boteco. Não. Eu acho que quando você tem uma análise madura, uma análise inteligente neste horário na televisão, eu duvido muito que alguém aqui vai achar que pelo fato de eu fazer uma brincadeira com a doutora Ruth Borges, da natureza que eu fiz, isso é uma coisa que eu a trouxe aqui para poder depreciá-la. O contexto do que nós estamos fazendo, leva a conclusões diferentes. Mas eu respeito a sua opinião e, evidentemente, não vou deixar de ser eu mesmo porque você, ou quem quer que seja, pensa diferente. Porque aí sim eu estaria jogando para a plateia o que eu acho improdutivo. Agora, Leonardo Ferreira, eu quero ver de você o seguinte: estas mulheres, e aqui eu vou entrar num negócio que a cara vai pular lá atrás, mas tem muito delegado, tem muito policial que fala isso para mim muito constantemente. Fala, olha, eu fui lá, fiquei indignado, a mulher veio aqui toda machucada, eu fui lá e prendi o cara, inclusive já tive delegada que me deu esse depoimento. E falei assim, não, peraí, deixa eu mostrar para esse sangue tanto que é bom ficar aqui e tal. 24 horas depois, ou no dia seguinte, a mulher veio lá desesperada, não, deixa eu soltar ele, eu estava muito precipitado e tal. Então, isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Né? Na sua análise, por que isso ainda é uma constante? Já que a mulher foi machucada, foi maltratada e quer que o sujeito solta e vai para a casa dela. Então, olha só, Zé Val, a gente está falando aí de um ciclo da violência que ele não se quebra nunca, porque você tem de um lado uma pessoa dominadora que quer poder fazer valer as suas opiniões com base na violência. Do outro lado, você tem uma pessoa que passou uma boa parte da sua vida escutando histórias e ouvindo situações de que a mulher ela deveria passar por tudo, mas nunca acaba com o seu casamento, né? E nesse ciclo, você tem um ambiente altamente estressante, com o uso de bebida alcoólica, com o uso de droga. Você tem um nível baixo de escolaridade que envolve, né, os dois lados. E quando emerge essa violência, os dois se agridem e no segundo momento, eles fazem as pazes, que nós chamamos da fase da lua de mel. Onde fala, olha, me desculpa, eu nunca mais vou fazer isso, mas você viu que você me provocou, então tá bom. Num novo contexto de estresse, novamente numa nova situação, isso ocorre de novo. Então a gente está vendo aí o quê?
pessoas com problemas de ordem psicológica, os dois lados, tanto o que agride e tanto o que é agredido, os dois precisam de ajuda. Os dois precisam de ajuda para poder fazer mediação de conflitos com base na comunicação. Quanto menos capacidade de comunicação eu tenho, maior é a agressividade. A gente observa, por exemplo, as crianças, quando elas não conseguem verbalizar o que elas querem, elas partem para a agressividade. A figura do mediador judicial. O mediador judicial, dentro das esferas do Tribunal de Justiça, ele está ali a ler o quê? Fulano, escuta o ciclano falar. Ciclano, escuta o fulano falar. Então nós temos que aprender a escutar o outro. Então, nesse caso, essa violência que acomete dentro das famílias, elas são reproduzidas porque tem pessoas ali que precisam de ajuda, e muito. E detalhe, o agressor de hoje, ele foi agredido no passado também. Ali também nós temos no seio dessa família, crianças que estão assistindo um modelo parental, tanto do homem, tanto da mulher, e que vão reproduzir isso ao longo dos seus descendentes também. E eu até achei interessante que a Carla Monteiro aqui, sempre crítica, você fez uma assertiva com a cabeça que tanto o agressor quanto a vítima precisam de ajuda. Urgentemente. Urgentemente, porque são pessoas doentes. É doença. Sabe? Não tem jeito de você passar na... Você tem que tirar, igualzinho casca, camadas de cebola, você vai ter que tirar, chegar no âmago e trabalhar isso. Aquelas pessoas, elas não conseguem, de forma sã, rígida, trabalhar uma relação de afeto. Elas trabalham a punição como forma de sobrevivência. Elas repetem aquele ciclo. Eles viram aquilo nos pais ou em quem os criou, né, os deu a base, né, e porque eles só sabem fazer aquilo. Aquilo é o correto. Eles não conhecem. As pessoas são criadas por exemplos. Ninguém nasce mal. Ninguém nasce preconceituoso. Isso é construído. Ninguém nasce com aversão a homem ou aversão a mulher. Eu tenho que matar homem, eu tenho que matar... Isso é construído. Quando eu falo que as ordenações reais portuguesas e depois castelhanas, elas formataram a tradição brasileira, formataram a tradição familiar, a tradição conjugal, a tradição pública brasileira, através de um ordenamento jurídico, eu digo isso, foi trabalhado isso ao longo, excepcionalmente, 315 anos, e depois o restante, de 1916 para cá, tá, foi trabalhado de forma subliminar. Foi só reforçando aquilo que era exemplo e tinha se radicalizado na questão do senso comum. Ok. Tá? A nossa querida Índia Poti está pedindo para chamar os comerciais. A República da Saúde, olha, você vai na República da Saúde, porque lá você tem os melhores pratos, como carnes, aves e peixes, além de massas, crepes e sanduíches. Tudo com azeite e oliva virgem. Não usa óleo de forma alguma. Rua 89, próximo ao Clube de Engenharia, no setor sul. E as águas do bem? Essa água aqui, a Levite, que a Carla pensou que era de enfeite, mas não é. Ela é uma água que imita os efeitos da insulina no sangue, prevenindo contra o diabetes e o colesterol ruim. O pH alcalino auxilia na diminuição do ácido úrico e nos problemas digestivos. Os melhores médicos e terapeutas naturais recomendam a água do bem. Leva lá na sua casa, é o 3255-9626. Na verdade foi a doutora Ruth que pensou que era de enfeite, não foi a Carla. Mas como um dos meus hobbies preferidos há décadas é irritar a Carla Monteiro, porque eu adoro a Carla Monteiro. Eu consigo, né? Nossa Senhora, tem que morder o osso. O Subilt, vamos lembrar do Subilt, que conta com 10 unidades, todas com localização privilegiada, e ali no setor oeste você encontra o Grande Sul, porque oferece uma estrutura diferenciada, o Legendário Sul, Rua 22, número 384, do setor oeste. Quer fazer lá seu agendamento? 4012-1066, nós voltamos já já. O
Arnaldo agora deu pra ser síndico. E aí, pra melhorar, ele resolveu colocar a portaria remota Tecnoseg, a tal da PRT, que tem tecnologia de ponta e deixa o condomínio muito mais barato. E esses dias ele recebeu até um abraço da vizinha dos 604, só porque o custo da portaria baixou 70%. Quem é que liga pra uma economia de 70%? Hein? Fala, Arnaldo. Ai, esse homem deu pra economizar até pra falar. Que ódio. Portaria remota Tecnoseg. Seu condomínio com custo de portaria até 70% mais barato. A Aldeia Sesc de Arte invade Goiânia com uma intensa programação cultural de 21 a 28 de julho. Uma semana com muito teatro, música, dança, circo, cursos, oficinas, atrações para todos os públicos no Teatro Sesc Centro, Teatro Madre Esperança Garrido, Rua do Lazer, Parque Flamboyant e Parque Vaca Brava. Confira a programação e adquira já o seu ingresso. Realização Sesc. Nós estamos de volta com Opinião em Debate desta noite com o tema violência contra a mulher, porque muitas mulheres continuam em relacionamentos abusivos e outros assuntos relacionados com essa que deveria ser uma saudável relação entre homens e mulheres. Mas, doutora Ruth Borges, qual é o recado que a nobre psicóloga e psicanalista neste nosso bloco final pode deixar para as mulheres que estão vivendo um momento difícil e tal? Qual o recado bom? Sim, é complicado falar diretamente com essas pessoas, porque, na verdade, talvez elas não saibam que elas estão nesse relacionamento. Uhum. Essa é a grande questão. No começo aqui, eu acho que antes de gravar, eu ouvi a Carla falando em relação à história do sapo. Você sabe a história do sapo? Uhum. Com certeza, da rã, né? Então, eu gosto do sapo. Se você chega na água quente, se pega água quente, a reação é expelir, pular, se defender. Mas quando você é cozinhado nisso, né, a água ela começa geladinha, aí ela vai esquentando, essa pessoa não consegue ter força, porque ela vai se adaptando àquela água morna, e o corpo dela vai se ajustando àquela situação, né, que ela não consegue sair. Então, existe também uma espécie de uma cegueira neurótica, né, desses indivíduos que estão vivendo esses momentos, e por essa razão é muito difícil de ter essa percepção. Eu acho que a gente pode pensar numa sensibilização da seguinte maneira: se você que está de fora, né, e percebe que existe uma mulher, né, uma pessoa que está passando por essa situação, você pode sensibilizá-la sem julgar, né? Sensibilizá-la a buscar ajuda, sem julgar, sem julgamento, sem que a pessoa porque você pode apresentar exemplos práticos para essa pessoa de como a vida dela está, para que ela de alguma forma consiga esfriar essa água do sapo e conseguir sair desse relacionamento. Ok. Bom, doutor Leonardo Ferreira Faria, que indicações, que dicas o senhor pode dar como uma pessoa que vive isso e sim, tem indignação com isso, que eu sei? Sim. Bom, acho que a primeira coisa é começar a se questionar se realmente esse relacionamento ele é aquilo que eu queria ou não. Né? A vida nossa é uma aqui nessa terra, então se a gente vai viver para não estar feliz, a gente tem que começar a questionar. Será que eu estou bem, não estou bem? Se eu estou num relacionamento e não estou me sentindo bem, por que eu não estou me sentindo bem? E começar a perguntar para as pessoas, né? Será que o meu vizinho, o meu amigo, outras pessoas também pensam e sentem o que eu passo? E outra coisa, né, Roseval, nós temos instituições públicas que podem também dar esse apoio, que podem também estar dando essa orientação. São faculdades de psicologia aqui na cidade de Goiânia e também na Grande Goiânia. Nós temos faculdades que podem estar ali para orientar, para a pessoa poder repensar e tomar uma decisão na sua vida. E no caso de violência doméstica, eu aconselho a ligar no Disque 100, que é da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, ligada a Brasília, para se tomar uma providência. Porque, na verdade, não é apenas a mulher, é a criança, né? É o idoso. É o idoso. E outra coisa, foi falado aqui do agressor, nós temos que romper o preconceito de escutar o agressor.
Infelizmente, nós somos cegos. Nós temos muito preconceito para poder sentar com esse agressor e perguntar: por que você resolve seus problemas com a violência? Porque nem ele sabe, professor, mas eu estou defendendo o quê? Uma consciência do porquê que ele agride. Porque não é que ele tem consciência, você pode escolher. Não, então eu vou resolver com agressão e não vou resolver com agressão. Aí sim a gente vai ter maior efetividade. Índio Poti, quantos minutos nós temos ainda? 2 minutos. Carla, suas considerações finais nesse aspecto. Briga de marido e mulher tem que se meter a colher, sim senhor. Principalmente se os ruídos extrapolarem a área física do apartamento, da casa, da seara onde acontece. Tá? Mas naquela perspectiva assim, olha, você não pode suportar. Não, não é isso, não. Olha, tem um número 100, mas tem um número 180 também. 197 da Polícia Civil. 197, 192, 193, tem. Tá? Tem vários locais, tem o CEVAM, tem a Delegacia da Mulher, tem Casa de Acolhida da Prefeitura, tem Centro de Referência na Avenida Goiás, tem alguns lugares que... Tem a sua mãe, tem o seu pai, tem a sua amiga, você tem algum lugar para ir. E as pessoas que estão próximas, elas têm que chamar a atenção, porque as pessoas tendem a ficar entorpecidas, elas tendem a ter uma visão muito unidirecional, achando que não tem solução. E nesse entorpecer, ela se esquece que uma briga começa com um grito e termina com um tiro. Na maioria das vezes, a agressão, às vezes, vai a óbito. Então, ela está, além dela fazer isso com ela mesma, ela está fazendo com os filhos dela, que vão reproduzir o que estão aprendendo, por exemplo. Então, as pessoas têm que chegar e falar e oferecer a mão. Não é oferecer julgamento. Julgamento, ela mesma se julga. É verdade. Olha, meus sinceros agradecimentos aqui a Carla Monteiro, minha amiga, jornalista, que eu amo de montão. A doutora Ruth Borges, muito obrigado, doutora Ruth. Obrigada, querida. Segunda vez, terceira vez que vem aqui. O Leonardo sempre muito solícito em respeito aos telespectadores. Eu não recomendo, evidentemente, isso, mas aconteceu comigo aqui no setor universitário. Eu morava aqui num prédio e o vizinho de baixo era um brucutu que batia na mulher. E a mulher gritava e aparecia no elevador toda machucada. Aí um dia eu desci no elevador com ele e falei: escuta, o dia que você se sentir com vontade de bater em alguém, bate lá no meu apartamento que eu venho aqui falar com você. Não bate na sua mulher não, porque ela é mulher. O camarada ficou branco. Não preconizo isso, mas eu fiquei tão irritado com o cidadão que eu falei isso para ele. Nunca mais ele bateu na mulher. Ou se bateu, ela mandou ela ficar calada, mas enfim. Ela uma vez me agradeceu na garagem, dizendo: olha, muito obrigado que você falou uma coisa para o meu marido que foi bom. Mas eu não preconizo isso, mas isso entra no rol do que a Carla está falando. A gente não pode pensar que a gente não tem nada a ver com quem machuca criança, idoso, mulheres. Sim, a gente não deve fazer isso que eu fiz, não, porque isso pode ter consequências imprevisíveis. Mas você pode sim fazer a denúncia, porque se quem não age está contribuindo para que o mal aconteça. Quem não impede a omissão é um fator de contribuição para que a maldade se perpetue, não é mesmo? Então até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Amém.